Olá, eu sou o professor Glauber Sávio Silva e nessa pequena videoaula eu vou trabalhar um pouco de história grega na Antiguidade Clássica, falando das relações de trabalho, o ilotismo, que foi desenvolvido em Esparta, a escravidão de dívidas, que foi desenvolvida em Atenas, e a escravidão de guerras, que foi desenvolvida de modo geral em várias cidades e estados gregas, mas além dos gregos, outros povos como os romanos também trabalharam com a escravidão de guerras. No caso da sociedade grega, os gregos na Antiguidade Clássica, eles desenvolveram uma considerável civilização. Foram os grandes precursores do desenvolvimento da ciência, como nós conhecemos. Foram também os construtores de regimes políticos, a exemplo da democracia que conhecemos hoje em dia. Lógico que a democracia grega tinha algumas características que diferem da democracia que existe hoje. Do mesmo modo, os gregos formaram a filosofia, essa forma fantástica de desenvolver a busca pelo conhecimento, entre contribuições culturais e outros. Em relação ao trabalho, os gregos desenvolveram o sistema ilotista, que foi praticado pela cidade-estado de Esparta, e a escravidão por dívida, desenvolvida por Atenas. Qual a diferença? No caso do ilotismo, como ele aconteceu? Quando os gregos dórios chegaram à península do Peloponeso, pela volta do século XII a.C., eles dominaram alguns povos que já existiam nessa região e subjugaram estes povos que estavam na localidade do Peloponeso ao sistema de trabalho ilotista. O ilota era um descendente de um povo que o espartano dominou na região do Peloponeso e estabeleceu a este ilota uma série de critérios para que o mesmo permanecesse na cidade de Esparta. A maioria dos ilotas foram empregados na agricultura, embora alguns outros ilotas foram utilizados para outros tipos de atividades econômicas, a exemplo do comércio, a exemplo da confecção de cerâmicas, entre outras atividades. O ilota não era um sujeito livre, não era um cidadão, não tinha direitos. Estava cativo nas mãos do Estado espartano. Daí uma dúvida que os historiadores até hoje não conseguem concordar de um modo geral. Se o ilota era mais servo ou era mais escravo. Para alguns historiadores, ele foi mais um servo, porque ele trabalhava para o Estado espartano e também recebia algo pelo trabalho desenvolvido. Para outros historiadores, ele foi mais um escravo, uma vez que ele não teve liberdade, uma vez que o ilota era cativo e era dominado pelas determinações do Estado espartano. Lembremos que na sociedade espartana, o Estado era o tutor de tudo que existia em sua cidade-estado. No caso da escravidão por dívida, que foi desenvolvida por Atenas, dentro do mundo grego, o sistema de hipotecamento das terras era o fator que gerava, vamos assim dizer, a escravidão por dívida. Como ela funcionava? Geralmente o trabalhador rural, ele arrendava propriedades de terras da aristocracia, que era a classe dominante em Atenas. E ele arrendava uma faixa de terras para gerar produção alimentícia. Quando, por alguma razão, esse trabalhador rural em Atenas não tinha condições de quitar a sua dívida para com seu credor, no caso, dono da terra, ou a produção sofreu algum tipo de problema, enfim, se a pessoa que arrendou uma terra de alguém não conseguia pagar pelo uso dessa terra e as dívidas continuariam a seguir uma escala de descontrole, era comum o credor transformar o devedor em mão de obra escrava de dívida. Os escravos de dívidas, em sua maioria, eram trabalhadores rurais que se endividavam. Quando eram escravos, desempenhavam vários tipos de funções. A maioria trabalhou com a terra.
mas houve também escravos de dívidas que trabalharam na cidade de Atenas, no artesanato, no comércio em si. Por sua vez, havia como quitar a dívida? Existia, mas era muito raro. Geralmente, o escravo de dívida acabava permanecendo escravo. Então, ainda havia uma legislação em Atenas que obrigava até a sexta geração de descendente que, evidentemente, os herdeiros ou descendentes dos escravos de dívidas continuassem devendo para os seus credores. Então, a escravidão de dívidas foi uma instituição de escravidão privada, diferente da de Atenas. É isto.